Boa noite, queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês nesta noite. Mais uma vez é um grande prazer poder estar aqui com você, poder estar falando com você da palavra de Deus. Como você sabe, aqui nós não pregamos da placa da igreja, mas pregamos o Evangelho e a palavra de Deus. E a você que já faz parte da nossa comunidade, que já de alguma maneira tem se alegrado com as palavras que chegam até você todas as terças, quintas, sextas e domingo, as nossas igrejas com as portas abertas, glória a Deus, Eu tenho recebido notícias preciosas das nossas igrejas de Indaiatuba, aqui na igreja de Vila Alpina, pessoal da nossa célula de Osasco. Nós somos muito gratos ao Senhor. E aqui, juntos, podendo ouvir e falar de uma palavra poderosa. A você que vai me ver e me ouvir num outro momento, que você possa também receber a palavra do Senhor, porque ela chega na hora certa. Ela nunca chega atrasada, não é verdade? Você crê nisso, eu creio também, porque nós temos vivido experiências poderosas que vêm da parte do Senhor. Mas é importante, se você é simpatizante, se você ao receber o compartilhamento desse vídeo, se inscreva no nosso canal, Clica lá no sininho, todos, para que você possa receber o material que nós vamos colocando ao longo do tempo aqui no YouTube. E para que o YouTube saiba que o material que está sendo falado, aquilo que está sendo dito, é algo bom, é algo importante, pois é a palavra de Deus, amém? Quero convidar você a fechar os teus olhos. Ó Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, somos gratos a Ti pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, com os irmãos e aqueles que vão entrar num outro momento também. Pai, a Tua palavra, ao ser aberta e lida, ela é poderosa e eficaz para transformar a vida de qualquer pessoa, que é o objetivo da palavra. Aquilo que ela for dita, com certeza ela irá transformar e mudar, Senhor, as nossas vidas, nos dando direção, nos dando, Senhor, conforto, nos dando aquilo que nós estávamos aguardando, porque a mesma palavra, ela chega, Senhor, ao coração de muitos que aqui estão, de uma maneira diferente, conforme a sua necessidade. Alguns estão aguardando uma palavra de direcionamento, outros estão aguardando uma palavra de consolo, outros vão receber exortação, porque a palavra do Senhor ela serve para todos nós, para exortar, para edificar, para consolar, porque ela é viva e poderosa. E quando nós temos a oportunidade de estarmos juntos, além de estarmos na igreja, além de congregarmos, além de estarmos ali adorando ao Senhor, louvado seja o Senhor pelas nossas igrejas com as portas abertas que estão neste momento, falando do poder de Deus, buscando o Espírito Santo, atraindo as pessoas que necessitam, como a Bíblia diz, vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esta é a função deste canal, esta é a nossa função de levar o Evangelho do Senhor até você, para que você se fortaleça, para que você venha aos pés de Jesus, receba Ele como Senhor e Salvador, e vai alicerçando, vai se alimentando da palavra de Deus, porque ela é necessária, o nosso espírito necessita se alimentar do alimento sólido, que é a palavra do Senhor. Que o Senhor te alcance, que o Senhor visite a tua casa. Também quero colocar, Senhor, a vida dos teus filhos diante do teu altar, consagrando seus dízimos e suas ofertas, aqueles que têm, Senhor, em obediência ao Senhor, aqueles que o fazem, Senhor, por gratidão, aqueles que fazem por aliança contigo. Eu quero consagrar, pois existem muitas promessas do Senhor, no velho e no novo, para aqueles que fazem parte, para aqueles que entendem qual que é o propósito de Deus, nos valores que o Senhor te entrega, a força, a vida, a condição para o trabalho e aquilo que pertence ao Senhor, o dízimo 10% e as ofertas alçadas que vão fazer com que o céu se movimente em favor da tua vida. Não é Deus de troca, Ele é Deus de aliança, e você que conhece a palavra entende muito bem o que eu estou clamando e declarando diante do Senhor. Eu consagro os valores que você, ao sentir no coração, puder fazer aí através do Pix,
fazer o depósito, fazer aí uma oferta alçada, está sendo consagrada neste momento. E a você que é dizimista também desta casa, porque os seus dízimos têm alcançado vidas, tem dado condição de nós abençoarmos pessoas para a honra e para a glória do Senhor Jesus. E coloca a tua família debaixo desta proteção. No final desta palavra, nós vamos orar um pouco para pedir a Deus para que não só proteja a tua casa e os teus familiares, mas te dê direção para a cura, trazendo milagres, liberando valores, processos em teu favor, o que estão contra você, que seja o Senhor ali beneficiando a você, para que tudo seja esclarecido e que você possa estar sendo honrado no lugar hoje da sua vergonha, através da palavra do Senhor e das suas atitudes e da sua escolha. Por isso, permaneça fiel ao Senhor e preste atenção, pois o Espírito Santo do Senhor e esta palavra tem direcionamento, e o Senhor não fala com ausente, ele fala com presentes. Que o Senhor te abençoe neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória seja dada ao Senhor mais uma vez. Bom estar aqui com os irmãos. Eu quero falar de um tema que eu acho muito importante. Receber a cura pelo poder da salvação. Nós vamos falar um pouco da cura da alma, os propósitos de Jesus vindo fazer a vontade de Deus aqui na terra, e a nós, que muitas das vezes questionamos por que o Senhor, por que eu não recebo a cura? Por que o Senhor não me entrega aquilo que eu tenho clamado dia após dia, já se passa tanto tempo? Às vezes nós nos questionamos com essas coisas, mas eu quero falar com você que Deus, Ele é um Deus de misericórdia, e o tempo dEle faz com que você entenda, cresça e experimente não só o melhor dEle, mas em que momento você consegue compreender todas essas coisas. Ele perdoa todos os seus pecados e cura toda a tua doença e a tua enfermidade. Está lá no Salmo 103, versículo 3. Veja lá, você vai perceber como Deus age, como Deus estabelece o seu amor, a sua misericórdia sobre nós. Salmo 103, versículo 3. Eu quero ler com você. Não é o texto que nós vamos trabalhar nesta noite, mas eu quero ler com você. Não é? Davi falando ao Senhor: quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, versículo 3. Amém? Eu quero falar com você o Salmo 27. Eu vou te esperar alguns segundos para que você possa ir através, do aplicativo da Bíblia que está no seu celular, ou então a Bíblia que está ao seu lado, seja aqui no quarto, seja na sala, seja aí fazendo a comida, onde você está. Eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque a palavra do Senhor e a reverência a esta palavra, que é a boca de Deus, ela é muito importante. Esse tempo que você dedica a ouvir, mesmo que pareça que nós estamos distantes, mas nós não estamos, nós estamos ligados pelo Espírito Santo de Deus, na verdade. Uma das características do poder, da glória, do ser o nosso Deus como um todo, a sua trindade, é que Ele é onisciente, onipotente, não é verdade? E onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque Ele é Deus altíssimo e Ele é soberano. Olha o que diz o Salmo 27. O Senhor é a minha luz, aleluia, e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem ficarei com medo? Quando os perversos, meus inimigos e adversários, vierem a mim para comer a minha carne, eles tropeçarão e cairão. Glória seja dada ao Senhor. Ainda que um exército acampe contra mim, meu coração não temerá. Olha que coisa linda. Ainda que a guerra se levante contra mim, nisto eu estarei confiante. Uma coisa eu desejei do Senhor, que irei buscar, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e para adquirir em seu templo, porque no tempo da dificuldade ele me esconderá no seu pavilhão. No segredo do seu tabernáculo, ele me esconderá. Ele me porá sobre uma rocha. E agora
a minha cabeça será levantada sobre os meus inimigos ao meu redor. Portanto, oferecerei o seu tabernáculo sacrifícios de alegria, sim, e cantarei louvores ao Senhor. Ouve, ó Senhor, quando eu clamar, com a minha voz, tem misericórdia sobre mim e responde-me. Até o versículo 7, nós estamos vendo Davi apenas louvando ao Senhor e agradecendo a Deus por algumas coisas, por algo que o Senhor fez por ele. Agora, do versículo 8 até o final, é uma petição. E eis que há uma palavra-chave, que ela está do 8 em diante. Quando tu disseste, buscai a minha face, versículo 8. Meu coração disse a ti, a tua face, Senhor, eu buscarei. Não esconda a sua face longe de mim. Não ponhas teu servo longe por raiva. Tu tens sido meu socorro. Não me deixes nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Aleluia. Quando meu pai e minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, ó Senhor, e guia-me em vereda plana, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade de meus inimigos, porque falsos testemunhos são levantados contra mim, e os tais expiram crueldade. Eu teria desmanhado se eu não tivesse crido em ver a bondade do Senhor na terra dos vivos. Espera do Senhor, esta é a palavra-chave. Sede boa coragem, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, eu digo mais uma vez, no Senhor. Aleluia. Glória a Deus a você que entrou aqui, Rita, Júlio, aos demais, Bárbara, que o Senhor seja adorado nesta noite através desse compromisso que vocês têm de estarem juntos aqui, ouvindo a palavra do Senhor. Mas eu quero trabalhar o coração de vocês através do poder do Espírito Santo de Deus, naquilo que é o que o Senhor e o Espírito Santo me colocou no meu espírito para que eu pudesse transmitir a vocês. Restaurar significa recuperar, reparar, consertar algo que havia se rompido, algo que estava quebrado, algo que havia perdido. E a palavra de Deus, ela nos alerta quanto à nossa necessidade de voltar, de recuperar tempo, manter atitudes essas, de fidelidade com o nosso Deus vivo. E ainda mais, nesses tempos difíceis, tempos de dificuldades. Não é verdade? Pois todos nós estamos sujeitos a uma série de potenciais, tipo temores, violência, estamos vendo isso direto. A Bíblia nos relata isso: desempregos, guerras, catástrofes climáticas. Estamos vendo isso acontecer todos os dias, entre outras e tantas outras coisas. Não é por acaso que isso está acontecendo. Não é por acaso que essas patologias, elas estão chegando. E elas vão gerando essas patologias para nós. Como estresse, depressão, o que mais? Ansiedade. Tem pessoas que são muito ansiosas. Doenças chamadas psicossomáticas, que vão somando e vão afligindo grande parte da população que está aí, e até mesmo grande parte das pessoas que estão na igreja. Não que nós somos iguais a todo mundo, mas há um diferencial quando você tem Cristo. Você consegue entender, enxergar e ver aquele Cristo, o Senhor que foi naquela cruz e levou sobre si as nossas enfermidades. É o mesmo Deus que está lá em Êxodo, dizendo ao seu povo de Israel: eu sou o que te cura, e te cura das enfermidades. E é o mesmo que a gente vê o salmista Davi dizendo a sua própria alma, lá no Salmo 42, onde ele fala assim: ei, porque você está abatida, ó minha alma? Ele falando com ele mesmo. Por que você está abatida? Por que você está tão inquieta, tão ansiosa quanto as coisas que vão acontecer dentro de mim? Por que você está assim? Espera no Senhor, o Deus, pois eu ainda o louvarei. Espera nele. E ele diz lá no texto que a saúde do meu semblante
é o meu Deus. Está lá no Salmo 42. Depois você leia lá com calma, versículo 11. Mas o que eu quero falar com você aqui nesta noite, Deus tem cura, através do poder da salvação, para a sua alma. Para este cenário, que muitas vezes se apresenta para mim e para você, fazendo com que você tenha medo, que entre nessa depressão, nesse estresse, nessa ansiedade, por algumas circunstâncias da terra. Porque jaz no maligno a terra. E tudo que vem dela, para nós que conhecemos a palavra de Deus, ela é para nos prejudicar, amém? Mas quando vemos, ou quando voltamos para a palavra-chave, que é espera no Senhor, porque você ainda vai louvar ao Senhor, então você começa a ficar reconfortado. Pois é isso que a palavra faz. E é isso que ela já está fazendo. Eu não sei como você chegou até aqui, este momento, ou a você que vai me ouvir e ver em outro momento, como está o seu coração? Que circunstância você está vivendo? Sim, o Senhor é o único que, independente das circunstâncias, você pode depositar, como diz aqui, o teu coração, os teus receios, entregar a sua ansiedade ao Senhor. Aquilo que você foi marcado através das coisas ruins desta terra. Quando você entrega ao Senhor e você então deposita ao Senhor e você confia no Senhor, como diz aqui o texto, você então começa a fazer parte e estar e entender qual é o centro da vontade de Deus, entregando os seus cuidados, a sua vida ao Senhor, depositando de fato nele, sabendo que ele é o lugar de proteção, como diz o Salmo 91, debaixo das suas asas, você vai estar guardado. Ele é o Deus que te protege. E é bom você saber disso. E é bom quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente vai sendo reconfortado. Assim como diz o Salmo 103:3, que nós lemos no início, é Ele que perdoa todos os nossos pecados e cura todas as nossas doenças, essas psicomatizadas ou não, ou as outras, por causa de tantas coisas que haverá de acontecer na terra. A cura da nossa alma, ela é um processo, e a palavra de Deus nos ajuda, e ela exige, preste atenção, ela exige a intervenção de Deus. Como nós vamos fazer nesta noite? Trazer o entendimento, para que você possa permitir que Deus venha e intervenha, pois a palavra do Senhor é santa, a palavra do Senhor ela é poderosa, ela assume um papel fundamental neste processo de cura interior, que muitas das vezes nós estressados, ansiosos, depressivos, afligidos pelas questões da terra, não nos damos conta de quão mal está fazendo para a nossa saúde e principalmente para a nossa alma, porque vão somando. E as feridas da alma, queridos, são causadas por traumas psicológicos do dia a dia. E normalmente, como aqui o texto e o salmista falava para a sua alma mesmo, são feridas, que são consequências do modo de como você vive, como seus pais te ensinaram, estilo de vida que vocês tiveram, meio social, meio cultural, coisas desse tipo é que estabeleceram sobre você essa condição e trouxe estes problemas e foram somando. E eu quero te dar alguns exemplos aqui que eu anotei sobre isso, tá bem? E esses são transtornos obsessivos, demais, pessoas bipolares, transtornos de ansiedade social. Você precisa ter reconhecimento nos amigos de trabalho, de escola, situações gravíssimas como esquizofrenia, que foram chegando de tantos problemas você foi perdendo, transtorno de personalidade, estresse pós-traumático, depressão pós-parto, coisas desse tipo foram trazendo para você depressão, ansiedade, estresse, e hoje na correria, porque você não pode parar, e vai somando. Deus continua curando em nosso tempo. Diga um amém aí em nome de Jesus. Ele não mudou. E prova disso nós vimos que salmista Davi, lá no Salmo 103, já estava falando para a alma dele: por que você está batida dentro de mim?
Porque você está inquieta? Espera no Senhor, pois eu ainda o louvarei. E esta é uma grande verdade. E que nós precisamos treinar, nós precisamos agir, nós precisamos escolher fazer exatamente a vontade de Deus, amém? Prestem culto ao Senhor, cante, louve ao Senhor. O Deus que nós servimos é o Deus que nos abençoa, é o Deus que tem prazer em nos abençoar. A palavra do Senhor em Êxodo, aqui capítulo 11, versículo 56, ele diz assim: prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, ele os abençoará, dando-lhes alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Êxodo 23 e Êxodo 15. Eu sou o Senhor que os cura. Glórias sejam dadas ao Senhor. Então nós temos não só um remédio, mas nós temos o cara que nos gerou, o cara que nos criou e conhece a cada um de nós e trouxe sobre nós o que nós chamamos de cura divina, que é um processo feito pelo Senhor. Quando você vai se entregando, você vai falando com o Senhor, né? Naqueles dias, o Deus de Israel, que estava lá com aquele povo, lá no deserto, a presença de Deus era com eles, e por isso que ele declarou isso: olha, enquanto vocês estiverem comigo, e vocês me obedecerem, eu vou curá-los, eu farei a diferença. E Deus ainda continua curando no nosso tempo, um tempo difícil, um tempo, né, onde há diferenças radicais entre as curas verdadeiras, milagrosas, daquilo que eram os primeiros lá no começo, mas elas continuam através da oração, da providência, quando você clama. Foi o salmo que nós lemos, que no primeiro até o oitavo, até o sétimo, ele estava ali louvando ao Senhor, depois ele vem falando, mas enquanto ele louva ao Senhor, ele está dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Se o Senhor é a força da minha vida, de quem ficarei com medo? É importante notar, irmãos, que aqui, essa questão da luz, ela é paralela à salvação. Ela está dizendo: o Senhor é a minha salvação. Ele me tirou das trevas, e Ele vai tirar os teus familiares das trevas, Ele vai tirar os teus cônjuges das trevas, os teus filhos das trevas, Ele vai tirar e trazer para a sua gloriosa luz. E Ele diz: Ele é a nossa força. Se Ele é a minha força, eu não devo temer a todos esses traumas, a todas essas situações que o mundo me traz, como estresse, como depressão e etc. Eu permito e escolho ser curado nesta noite. A doença, ela entrou por causa da queda do homem. Adão, pecado de Adão, pecado de Eva, e por causa introduziu a morte sobre nós, a enfermidade, a debilidade da humanidade, mas a soberana vontade do Senhor, glória a Deus pela sua palavra, não incluía a doença na criação, e por isso ela veio, mas o Senhor Deus reuniu o seu povo em Israel e disse: se vocês observarem e se vocês me obedecerem, então vocês, servos do Senhor, deveriam entender que Ele guardou a cada um de vós no deserto, dando comida, água e trazendo cura. Significa que eu preciso olhar para Deus. E Ele não mudou. Eu preciso crer no Senhor. Ele mais uma vez manda te dizer nesta noite: eu sou o Deus da cura. Bispo, em algum momento eu vou entender porque eu não recebi a minha cura? Vai, mas também você vai ser alimentado a ter uma fé genuína e poderosa e entender que através da sua palavra você vai ser curado. Lucas 4,40, a Bíblia fala e ela diz assim: e ao pôr do sol todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes eram trazidos, e pondo as mãos sobre cada um deles os curava. E chegando à tarde trouxeram mais endemoniados, e o Senhor com a sua palavra expulsava os demônios deles, e eles eram curados, e todos os que estavam enfermos. Você não vai ver em nenhum relato da palavra de Deus que o Senhor deixou de curar, que o Senhor não fez algo sobre aqueles que estavam com Ele. Pelo contrário,
Ele, no tempo que ele andava, no tempo que ele fazia a obra de Deus, em nome do Pai, o desejo do seu Pai, a vontade do seu Pai, então havia cura. Acredite, a vontade de Deus é curar a todos. A vontade do Deus Todo-Poderoso é curar a todos. Este foi o ministério do Senhor Jesus Cristo, marcado por grande poder, por grande autoridade, quando ele esteve na terra. E aí ele nos delegou essa autoridade, para que nós pudéssemos também, com fé, e aí tem algo que traz uma diferença do que você está ou não recebendo, se há ou não uma fé genuína, em crer no poder genuíno do Senhor. Lembre que ele não deixou de atender a todos. Ele não deixou de atender a ninguém, ele atendia a todos. Tanto é que por onde ele andava, as pessoas tocavam nele, tocavam nas suas vestes, eram curados. Deus curava a todos. Lucas 6,19. Curava a todos. E esse Deus não mudou. E continua sobre nós. Certa vez o Senhor Jesus, lá em João 6,38, ele fez uma declaração muito séria a respeito, eu quero ver com você, a respeito exatamente, conforme diz a palavra do Senhor, que dá suporte, porque ele diz lá em 6,38, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, quando ele declara isso, ele está dizendo, o meu Pai tem desejo de curar a todos, quer curar a todos, quer purificar a todos, Lá em Mateus 8,2, um leproso aproximando, adorou de joelhos e disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me? Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero. O Pai, o Filho, quer nos curar. Imediatamente aquele homem foi curado da lepra. A fé é algo tão importante que muitas das vezes nós dizemos que temos fé, mas tem aquele episódio de Lucas capítulo 9, que os discípulos, roguei aos discípulos para que expulsassem, mas eles não conseguiram, e o texto diz então que Jesus disse, ô geração incrédula, de pouca fé, perversa. Aí Jesus foi, o Senhor ali curou. O que Jesus estava nos ensinando? E eu verdadeiramente, a minha opinião, muitos questionamentos que nós fazemos e não recebemos ou não entendemos é porque, de verdade, nós não conhecemos a Deus como Ele é e a fé que Ele pede. A fé é um dom de Deus, Ele colocou em você, mas você precisa exercitar a fé. Você precisa não duvidar. Você precisa crer. Por isso que Jesus disse, geração incrédula. Geração incrédula. Jesus atribuía, queridos, a ausência da cura divina à falta de fé. Por isso que ele falou com os discípulos daquela forma. Por isso que ele indagou os discípulos daquela maneira. Sabendo que a fé é o produto do conhecimento de Deus, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Se nós não temos conhecimento, o que é a vontade de Deus, e a vontade de Deus qual que é? Curar a todos. Logo nós não cremos, logo nós duvidamos. E quando nós fazemos isso, não só por causa das pessoas, fazemos isso também em nós, por não crer. Quando eu recebo uma direção de Deus, eu estou no altar orando e clamando e falando, Deus, cura os teus servos que aqui estão, e começamos a relatar ali as dificuldades do corpo e etc. Se a pessoa tiver fé, ela tomar para si a cura, o Deus que está ali, o Deus que está sendo invocado, o seu Espírito que está no lugar, como está aqui conosco, Ele nos cura, tira a dor, tira tudo que você está vivendo neste exato momento, porque Ele é Deus.
e continuará sendo Deus sobre nós. E aí nós precisamos entender que Deus opera grandes milagres, Deus faz curas, Deus faz cura ao tempo, ao longo do tempo, e essas duas coisas nós precisamos crer, porque Deus pode fazer assim, como Ele pode fazer com que a cura seja, ela seja tempo a tempo, por algum motivo. Deus conhece todas as coisas. Por isso que há 3 áreas da nossa vida que nós precisamos de cura divina, cura espiritual, cura interior e a cura física. Precisamos dessas 3 curas. E só através da palavra de Deus é que nós temos esse tipo de cura. Às vezes nós brincamos, se eu vou dar uma lambada no inimigo, ele vai fugir e tal. Cuidado, irmãos. A Bíblia fala que quando ele levantou a fúria em Faraó para que pudesse ir atrás do povo de Deus que tinha saído, ele foi com o melhor. Ele foi com o melhor exército, ele foi com as melhores armas, ele queria aniquilar o povo de Israel. Não brinque com o seu inimigo, não brinque, ou seja, não baixe a sua guarda. A palavra de Deus diz que ele vem 24 horas tentando mexer na tua saúde, mexer no teu emocional, mexer com a tua alegria, mexer no teu casamento, mexer com os teus filhos, pondo problema aqui financeiro, pondo problema de saúde ali aqui. Nós não podemos baixar a guarda, levantar, pedir ao Senhor, clamar ao Senhor e dizer: Senhor, me cura, o Senhor é o Deus da cura, me cura, que não seja este diagnóstico dos médicos, Senhor, que eu possa fazer a minha parte. Se eu sou negligente, me ajude a não ser mais, a cuidar do meu corpo, a cuidar da minha vida, tanto espiritual como física, e assim você vai clamando, e o Senhor vai te mostrando, e o Espírito Santo vai, de alguma forma, te deixando desconfortável, porque às vezes é bom falar dos outros, mas quando você precisa fazer, você não faz, e aí o Espírito Santo, ele vai deixando você desconfortável. Olha, faz isso, cuida de você também, cuida para que você não piore, faça isso, busque ao Senhor, Quando eu me alimento da palavra, eu vou buscando força diante de um Deus maravilhoso. Como é que é a cura espiritual? Lucas fala de uma senhora, de uma mulher que tinha um espírito que mantinha ela encurvada, doente, 18 anos, ela andava encurvada. E de forma alguma ela conseguiria se endireitar. Lucas capítulo 13, se ler o texto lá, você vai encontrar onde está escrito tudo isso. E o inimigo é um dos maiores responsáveis, como diz aqui o texto, de semear enfermidade entre as pessoas. Ele faz isso de 4 maneiras, irmãos. Ele faz isso através da opressão maligna, da possessão maligna, da influência maligna e da influência e o próprio pecado. Ele faz desta maneira. E você sabe disso. Você que é da igreja, você que está me ouvindo, você que tem o mínimo do conhecimento da palavra do Senhor. E é por isso que a palavra do Senhor, ele faz com que eu receba. Jesus proveu cura para cada uma delas. Cura para opressão. Vamos ver lá, Lucas, capítulo 13, versículo 11. Foi o relato que eu acabei de falar. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, fazia 18 anos e estava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, tu estás liberta da tua enfermidade. A menção é feita no sábado, para que Deus pudesse trazer a lembrança e a controvérsia que Jesus, essas coisas, não pode fazer nada no sábado, não pode curar nada no sábado. Os líderes religiosos foram para cima dele, como sempre, os fariseus, os sacerdotes, mas ele curou no sábado. Aquela mulher ficou curada, conforme o texto que está aqui. Um espírito maligno foi tirado. A cura envolveu expulsar o demônio e endireitar coluna. Cura espiritual. Vemos Deus agir dessa maneira. Cura contra pessoas que estão possessas. Vá comigo lá em Lucas capítulo 8.
27, e que muitas das vezes são pessoas que fazem parte do seu convívio familiar, de trabalho, são pessoas extremamente possessas mesmo. Você vê, é nítido. 8:27. E quando ele desembarcou, Jesus, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não usava roupas, não habitava em alguma casa, mas nos sepulcros. Mas vendo a Jesus gritando, caiu diante dele e disse em alta voz: o que tenho eu para fazer contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu suplico-te que não me atormentes. Porque ele tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, porque frequentemente se apoderava dele, e guardavam-no preso em correntes, em cadeias, e quebrando os grilhões, era impelido pelo demônio para o deserto. E Jesus perguntou-lhe, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque muitos demônios tinham entrado nele, e pediram-lhe para que não os mandassem para o abismo. E havia ali uma manada de muitos porcos pastando no monte, e pediram-lhe para que lhes permitisse entrar neles, e ele lhes permitiu. Então os demônios saíram do homem, entrando nos porcos, e a manada correu violentamente a um lugar íngreme para o lago, e se afogaram. E aqueles que os alimentavam, vendo o que havia acontecido, fugiram, e foram e anunciaram na cidade dos campos. E então eles saíram para ver o que tinha acontecido, vieram a Jesus e encontraram o homem de quem havia sido os demônios tirado, sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e eles então ficaram com medo. Deus cura a possessão, Deus cura a opressão, Deus cura aquilo que é influência maligna, tem cura. Onde está escrito isso? Em Mateus 4,16. Vamos lá, eu quero que você vá à luz da palavra, para que depois você saiba que tem coisas que estão acontecendo na tua casa, estão acontecendo ao teu redor, e que você precisa dessa cura espiritual, que você precisa dessa cura interior na tua vida hoje, todos os dias. Há um ciclo que paralisou você financeiramente, com vontade de crescer, de avançar, de trabalhar, de buscar ali o objetivo do Senhor. Olha só o que diz aqui em Mateus 4,16. O povo que assentava na escuridão viu grande luz, e sobre os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz resplandeceu. E a partir deste tempo, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. Influências malignas do trabalho, na igreja, na sua casa, de pessoas. A Bíblia fala que Deus cura. Se você invocar o poder de Deus, vai resplandecer a luz. Como eu disse, salvação, luz, ela elimina as trevas e ela elimina toda a influência do mal e cura também o pecado. Está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro 2, 24. Aleluia. Glória seja dadas ao Senhor. 1 Pedro, eu estou no 2 Pedro. 2:24. Aquele que em seu próprio corpo levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós fomos curados. Aleluia. Lembra daquela frase? Erie, Asher, Erie. Significa que eu serei o que serei, eu sou o que você precisa, na hora que você precisa. Esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que você adora, esse é o Deus que quer trazer cura divina, cura espiritual, cura interior para a tua vida. E depressão é um grande adversário do mundo inteiro, mas dos brasileiros, 70% das pessoas estão com algum tipo de depressão. Foi feito aí um levantamento, a fonte foi exame, e lá atrás, há muito tempo atrás, já estava crescendo, um crescimento muito grande, 121 milhões de pessoas, que esse número já cresceu de uma maneira absurda, sofrem de depressão, por causa de todas essas questões, ansiedade,
uma doença emocional, pessoa muito ansiosa. E essa doença é grave, mas ela é comum e é grave. Mas como eu tenho que resolver essas coisas? Clamando ao Senhor, como diz o texto que nós lemos, o Salmo 27, depois do versículo 8, fala muita coisa, ele fala, espera no Senhor, e Ele te guardará, e Ele te protegerá. Ansiedade, irmãos, é a percepção de algo ruim que pode acontecer, e é por isso que nós todos os dias nos levantamos, consagramos a nossa vida, a nossa família, saímos ao trabalho e falamos, Deus, mesmo que o dia pode parecer que está iniciando ruim, o Senhor colocará suas mãos poderosas e haverá sua intervenção, porque a minha vida está consagrada ao Senhor, e o inimigo não suporta quando você ora dessa maneira. Quando você fala, minha vida pertence ao Senhor, eu consagro ela ao Senhor, estou debaixo do Salmo 91, do Salmo 23, do Salmo 126, deste Salmo 27 e tantos outros mais. E aí você vai para o trabalho, e as coisas podem estar acontecendo, mas você vai estar protegido. E não pela proteção da ansiedade, que é um mecanismo do seu organismo, e que lhe faz mal. Ela gera muito prejuízo. E em nome de Jesus, se o Senhor está falando com você nesta noite, se o Senhor está, através do seu Espírito, dizendo, olha, se você está depressivo, se você está ansioso, receba a cura do Senhor, porque ela gera situações de prejuízo, ela gera medo, e o medo não pode fazer parte da sua vida. Violências, guerras, isso vai gerando assaltos, homicídios, essas situações todas, ataques terroristas que a gente fica ouvindo em outros países, crises políticas, doença, a zika que veio, covid que veio, a dengue que está chegando, e o medo começa a bater na sua porta, e você começa a perceber e a entregar, e a viver esse medo. Você está debaixo da proteção do Senhor, e quando o medo assume a tua vida, você começa a se enfraquecer, e você começa a se destruir de muitas maneiras, chegando à depressão, fazendo com que muitas das vezes você queira acabar com a sua vida, porque perdeu toda a esperança, conforme a palavra do Senhor ensina. Mas nós temos cura, a cura divina para a tua alma. Nós temos cura, ela vem da parte do Senhor Deus. É aquele que quer restaurar e fortalecer você nesta noite, em nome de Jesus. Só Ele cura os de coração quebrantado, só o Senhor, e cuida das suas feridas. Salmo 147, vamos lá, Salmo 147, versículo 3. Ele sara os quebrantados de coração e lhes ata suas feridas. Aleluia. Cura física. Jesus disse, eu irei curá-los, Mateus capítulo 8. Jesus também fez várias menções, todas elas escritas na palavra do Senhor. Todas. E você lê a palavra, e você crê no Senhor, e você está aqui ouvindo a palavra do Senhor. E eu quero ver se eu consigo, me ajude. Não vou conseguir terminar hoje, mas é importante que nós possamos entender que a cura vem da presença do Senhor Jesus, cura divina, cura física, a cura divina, o que o Senhor fala, olha o que diz lá em Mateus capítulo 4, se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, com as mãos eles segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. No momento que o diabo falou para que o Senhor se jogasse, que o anjo iria cuidar dele, com esse argumento que não iria acontecer nada com ele, porque está escrito que Deus o guardaria, ele rebateu, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Isso é muito importante para nós nos nossos dias. Tem pessoas que colocam à prova o Senhor, principalmente neste assunto. Tem pessoas que negam a tomar o remédio que o médico falou para ele, por causa de um monte de circunstância, e aí ele começa a provar a Deus. Deus tem o controle, sabe de tudo.
E se você está numa situação e toma remédio, Deus prometeu a cura? Sim. E a resposta continua sendo a mesma. Não põe o teu Deus na prova. Você não sabe o que esta situação de enfermidade, dentro dos propósitos de Deus, está para com a tua vida, como aquele cego Bartimeu. E aí o diabo continua falando um monte de coisa e Deus só repreendendo. Aquela mulher de fluxo de sangue já estava com 12 anos buscando o Senhor. A medicina não pôde trazer, não pôde fazer nada. Ela gastou tudo o que tinha. Mas quando chegou a hora, Jesus, que tinha um propósito na vida daquela mulher, ela tocou e ela foi curada. Aquele cego, tenha compaixão de mim, o Senhor o curou. Devemos cuidar bem, muito sim, bem da nossa saúde, boa alimentação, caminhadas, exercício, aquilo que os médicos falam para você. Lembre-se, o corpo é a sua responsabilidade. O espírito e a alma, ela está com o Senhor. E você precisa tomar todos esse cuidado. A cura divina, irmãos, é uma das grandes bênçãos que Deus tem para nós, para a humanidade. E eu preciso entender que em uma era com tantas enfermidades, pestes e tantas coisas que vai acontecer, é com certeza reconfortante saber que o Senhor me prometeu, que o Senhor te prometeu em Êxodo 15, 26, e você vai viver debaixo desta palavra. Eu sou o Senhor que os curo. É a hora de nós clamarmos e colocarmos aqui diante do Senhor, para chegarmos a esta plenitude da idade, para que haja entendimento, para que haja o poder manifesto do Senhor. Você exercita a tua fé nesta noite. Por isso eu quero convidar você. Eu não sei o que você pode estar passando, como ansiedade, por exemplo, uma depressão, ou tem algum familiar que está com isso. Ou tem visto que o inimigo tem colocado a mão em muitas situações na sua vida e tem feito você sofrer porque você parou de crer. Você parou de entender que o Senhor é contigo, por causa da demora do agir que você acha que é de Deus. Mas a escolha é sua. Mas a escolha é sua. Eu queria convidar você a fechar os teus olhos. Eu queria que você colocasse neste momento toda a dor na tua alma, todos os sentimentos que você sabe que tem trazido situação difícil e ela tem prendido o teu milagre, a tua cura. Não se esqueça que Deus tem o desejo de te curar. E o Senhor Jesus deixou isso muito claro, dizendo: eu vim fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai é que você esteja curado. Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, todas esses diagnósticos, Senhor, de doenças crônicas, que muitos dos teus filhos que já estão aqui conosco e que vão estar em um outro momento, ouviram e de fato está no seu corpo, e estão lutando, Senhor, com remédios, estão lutando, Senhor, com a medicina. Se a propósito, Senhor, e eu creio, porque a fé, ela é o diferencial de tudo isso. Quando eu uso a fé, eu exercito e eu trago sobre o meu corpo, como se fosse injetado ali alguma química, algo que o corpo mesmo produzisse para curar. Porque eu creio no poder da cura, eu creio na cura divina, eu creio na cura física, eu creio na cura espiritual. E nesta noite nós estamos declarando a tua vontade, e a tua vontade, como foi lida, diz que o Senhor tem desejo de nos curar a todos. Por isso, Deus, que este corpo seja tocado, esta enfermidade maldita e crônica, Senhor, enviada por Satanás, por essas doenças psicomáticas, Senhor, e somadas, trazendo, Senhor, enfermidades ao corpo, doença, Senhor, autoimune ao corpo, nós repreendemos em nome de Jesus, e pela fé, Senhor, a fé genuína que o Senhor traz sobre nós, a fé que exercita em nós a condição de não duvidarmos, de tomarmos posse e crermos e fazermos apenas a nossa parte de cuidar do nosso corpo, mas entender, Senhor, que este mal, estas células, estes problemas que foram causados por todas essas questões que foram mencionadas nesta noite, elas estão sendo derrubadas, canceladas, Senhor, tiradas do nosso corpo por inteiro.
E nós recebemos pela fé, crendo, Senhor, a cura no nosso físico, Senhor, a cura também na nossa alma, quebrando depressão, ansiedade, Senhor, a falta de perdão, situações, Senhor, que foram trazidas ao longo da minha vida familiar, quando menino, quando jovem, todas as sensações, todas as palavras, tudo aquilo que me trouxe algum sintoma ruim, seja quebrado em nome de Jesus, da vida dos teus filhos, para que eles possam viver o que é de melhor, Senhor, oh meu Pai, em nome de Jesus, porque a tua palavra nos fala no Salmo 104, se nós formos tirar a respiração, se for tirado a respiração, nós morreremos e voltaremos para o pó, na nossa velhice, a sepultura, como se recolhe o feixe do trigo ao seu tempo, o Senhor dizia a Jó, por isso, meu Pai, na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril completarei o número dos teus dias. Isto é uma das promessas que fizeste aos teus filhos, aqueles que servem a Jeová, o nosso Deus, nos abençoará com o vosso pão, com a vossa água, e no meio de nós afastará todas as enfermidades, conforme está lá no livro de Êxodo, que nós estamos orando e declarando a tua palavra 23. Por isso vou invocar ao Senhor, pois que se uniu a mim, e o livrarei, eu os protegerei, pois conhece o meu nome, diz a tua palavra, e quando me invocar, eu te atenderei, e na tribulação eu estarei convosco, hei de livrá-lo, e cobri-lo-ei da glória, será favorecido de longos dias, e mostrarei a minha salvação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Salmos 91, oh louvado seja o nome do Senhor. Quem tem ouvidos ouça, creia, coloque a tua fé, pois todos os seus pedidos e aquilo que você lançou neste momento diante do Senhor, o Senhor já os tomou. E o Senhor já está dando ordem para que as providências venham até você. Apenas tenha fé e se posicione. Esta é a palavra do Senhor. E nesta oração nós declaramos e tomamos posse, porque nós vamos viver o que está lá no Salmo 91, 14 e 16, o que está lá no Salmo 91, versículo 10, o que está lá em Êxodo, 23, 25 a 26. Toma posse. Depois leia com calma, porque esta é a palavra do Senhor para a tua vida nesta noite, para que você possa ter uma terça-feira de bênção e descansando ainda, recuperando as tuas forças físicas e mentais e se levantando no dia de amanhã, quarta-feira, para um tempo de vitória e para que o nome do Senhor seja glorificado, porque haverá de ser exaltado todos aqueles que por algum motivo envergonhados foram, o Senhor te dará dupla honra e você verá a bênção do Senhor. Que assim o Senhor te cubra com seu manto poderoso no dia de amanhã e te dê um descanso nesta noite. Eu te abençoo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Boa noite, queridos. Obrigado. Que o Senhor possa ter falado ao teu coração de uma maneira bem clara e espiritual e que você possa agir, confiar e crer no Senhor. Quinta-feira nós teremos uma palavra preciosa com a pastora Berenice. Se Deus nos permitir, nós estaremos aqui também com você em nome de Jesus. Não falte, venha ouvir a palavra do Senhor. E sexta-feira, lembrando às 23h50, nós temos um tempo de oração até a meia-noite e 10. São 20 minutos apenas, mas é importante esse compromisso de fazer com que você seja abençoado. Obrigado, Rita, Júlio, Bárbara, a todos que estão aqui, né? Que Deus abençoe vocês, sejam fortes, né? E firmes na promessa do Senhor. Amo vocês, fiquem na paz do Criador.